Uma das coisas mais comuns no futebol brasileiro são símbolos que se inspiram ou imitam outros times, replicando seus nomes e até mesmo símbolos. Porém, também existem muitos times pelo mundo afora que são cópias aí de times brasileiros. E é isso que nós vamos ver hoje juntos aqui, reagindo a esse vídeo lá do Clubista. Aliás, o link do Clubista tá aqui na minha descrição. Então se ajeita daí, que eu me ajeito daqui, e bora ver essas cópias de times brasileiros pelo mundão afora aí, mocidade. No Brasil existem muitos Atléticos, muitos Américas, muitos Desportivos e etc. E esses são nomes de times bem comuns em nosso país. Mas se eu te falar que espalhados mundo afora existem Flamengos, Corinthians, Palmeiras, Internacional, além de outros clubes que possuem nomes iguais aos de times do Brasil, considerando apenas aqueles que exercem atividade profissional, nesse vídeo reunimos uma lista de times de outros países que se inspiraram ou não em equipes do Brasil na hora de adotar o seu nome. Só uma curiosidade que acho que talvez você que está reagindo ao vídeo aí comigo já saiba. Na verdade, o nome do Atlético não é Atlético, o nome do time é Paranaense, né? Clube Atlético Paranaense, quer dizer que é um clube de atletas cujo nome é Paranaense. A mesma coisa acontece lá com o Mineiro, com o Goianiense, porém caiu no uso popular a palavra Atlético e não Paranaense, né? A mesma coisa o Grêmio, né? Na verdade, o nome do Grêmio é Porto Alegrense, né? Porque é Grêmio de Futebol Porto Alegrense. Grêmio quer dizer agremiação, ou seja, time, né? Só que Porto Alegrense é um nome mais difícil de pronunciar, né? Então ficou mais popular Grêmio, né? Afinal de contas, o maior time de verdade do Rio Grande do Sul seria um outro Grêmio, né? Mas é o Grêmio Esportivo Brasil, mais conhecido como Brasil de Pelotas, o maior do Rio Grande do Sul. Curiosidadezinha aleatória, que eu acho que você já sabia. Se você não sabia, comenta aí, que daí eu vou me sentir feliz de ter passado uma informação nova para alguém. Então, antes de mais nada, deixe seu like para ajudar na divulgação e a sua inscrição no canal, se você for Deixa o like, mocidade! Valeu, tamo junto! A Portuguesa de Desportos foi fundada em 1920 e na Venezuela existe a Portuguesa Futebol Clube, que foi fundada em 1972 e que em muitas ocasiões já disputou a Copa Libertadores. O Bahia foi fundado em 1931 e na Espanha existe um time chamado Bahia de Santiago, fundado em 2018 e que joga divisões regionais na Espanha. O São Paulo surgiu em 1930 e em El Salvador existe o São Paulo Municipal, que foi fundado em 2012 e que disputa divisões de acesso do país. Aê! Os três Américas mais famosos do Brasil são o América do Rio, o América de Natal e o América Mineiro, que costumeiramente disputa a Série A. Pelo mundo existem milhares de times que têm a nomenclatura América, e destacando os principais, temos o América do México, carrasco de times brasileiros na Libertadores, em especial o Flamengo, o América de Cali da Colômbia, tetra vice-campeão da Libertadores, o Sal de América do Paraguai, que vez ou outra joga a Sul-Americana, o Sul de América do Uruguai, o América de Quito, o América Manágua da Nicarágua e temos também o América Salcar de Guatemala. Dentre todos os citados, o América mais velho é o do Rio de Janeiro, fundado em 1904, enquanto que o América mais jovem é o América Salcar de Guatemala. Mas o maior é o do México, né? Atléticos existem aos montes, seja no Brasil, sejam espalhados pelo mundo. Olha os atléticos mais aí. famosos do nosso país são o Mineiro, o Paranaense e o Goianiense. Destacando os mais conhecidos pelo mundo, podemos citar o tradicionalíssimo Atlético de Madrid da Espanha, o Atlético Nacional da Colômbia, bicampeão da Libertadores, o Atlético Tucumã da Argentina, o Atlético Bucaramanga e Atlético Huila da Colômbia, Atlético São Luís do México, Atlético Grau do Peru, Atlético Rafaela da Argentina, Atlético Marte de El Salvador, que tem um escudo irado, o Atlético Portugal, o Atlético Pantoja da República Dominicana. Qual que ele falou que tem um escudo irado? Atlético Marte, de El Salvador. Gosto é gosto, né, irmão? Eu vou respeitar o teu, porque o teu canal é da hora, clubista. Mas o Atlético, veja, é o que mais tem, né? O nome de cada um desses times não é Atlético, né? Atlético é aquilo que eu expliquei agora há pouco, né? Uma agremiação atlética, não, um clube de atletas, né? Só que aí eles se popularizam e por Atlético é uma palavra mais fácil, né? De pronunciar, de lembrar. O Atlético né? Ascoli da Itália, o Atlético Venezuela e existe um time chamado Atlético Mineiros na Espanha. E o maior de todos é o Furacão. Clube Atlético Paranaense é o maior de todos, é o que inspirou todos esses aí. O resto tudo divisões inferiores no país. Dentre todos esses atléticos citados, o mais velho é o de Tucumã, na Argentina, que foi fundado em 1902. Já o mais jovem é o Atlético Mineiros de Reocim, na Espanha, que fundado em 2015, disputa o equivalente à quinta divisão do país. Clubista é o nome do canal, eu não sou Santos clubista. Vem chamando a atenção no noticiário recente por causa da contratação de Neymar, que já estreou e tudo pelo clube. E espalhados pelo mundo, existem alguns clubes que se... É o vídeo de quando o Neymar tava chegando no Santos. Ai, mano, rapaziada, e nem imaginava o que tava por vir. E aí, Neymar?
Ê, Neymar, Neymar, Neymar. Inspiraram ou não no gigante paulista. O mais conhecido é o Santos Laguna do México, 6 vezes campeão mexicano E o de e 2 Angola, vezes né? vice-campeão da Conca Champions. Na América do Sul, além do Peixão, existe também o Santos Nasca do Peru e o SV Santos de Suriname. Na Costa Rica existe o Santos Guapiles, que disputa a primeira divisão do país. Na África do Sul existe o Santos Futebol Clube Não e tá se aqui, deslocando né? até a Europa, existe o Santos Pivoda na Polônia e o Santos Tartu na Estônia. O mais jovem é o Santos Estoniano, fundado em 2006, enquanto que o mais velho é o Santos Brasileiro, fundado em 1912. Cadê o Santos de Angola aqui, irmão? Aí, galera de Angola, será que tem alguém de Angola assistindo meu vídeo? Se tiver, comenta aí, ó, pra eu saber. Porque faltou o Santos de Angola aqui, né, mocidade? O Santa Cruz, que em 2025 retorna a uma divisão nacional, pois estará Mano, esse símbolo de Santa Cruz é lindo. Lindo, lindo. Eu lembro que quando eu era criança, eu gostava muito do Santa Cruz, porque eu tinha um time de futebol de botão do Santa Cruz, e desde criança eu acho lindo demais esse símbolo aí do Santinha, mano. Aliás, baita time do futebol brasileiro, né? É um gigante do futebol brasileiro, né? Tem muita gente que acha que existe esse negócio de ai, G12, G12. Que G12 o quê? O futebol brasileiro é imenso e o Santa Cruz é um gigante do futebol brasileiro, sim. presente na Série D, tem vários charás espalhados Maior mundo que o afora, Sport, e a maioria inclusive. se concentra nas Américas. Na Bolívia existem 2 Santa Cruz, o Real Santa Cruz e o Nueva Santa Cruz. No Chile existe o Deporte Santa Cruz, que disputa a segunda divisão do país. Na Guatemala existe o Deportivo Santa Cruz, que tem um papagaio bem destacado em seu escudo. Também na Guatemala existe o Santa Cruz Futebol Clube. Em Timor-Leste, no continente asiático, também existe um Santa Cruz Futebol Clube. E o único Santa Cruz presente na Europa é o Raio Santa Cruz da Espanha. Timor-Leste, hein? Santa Cruz do Timor-Leste. Alô, Timor-Leste. Mais um país aí, irmão nosso de língua portuguesa. E vejam o Raio Santa Cruz ali da Espanha. Ele tem o nome do Santa Cruz, do Brasil, juntamente com o do Gol do Raio e o símbolo da Croácia, com as cores da Bélgica. Não porque aquilo ali não é vermelho, é rosa, mas que Que joga mistureba, hein? divisões de acesso no país e está mais voltado para formações de atletas. O Santa Cruz mais velho é o do Chile, que foi fundado em 1913. Já o mais jovem é o Nueva Santa Cruz, fundado em 2018. Mas o original de O Pernambuco. Vitória da Bahia foi fundado em 1899, ainda no século Ó, outro time que eu gosto aqui do futebol brasileiro, hein? Grande Vitória da Bahia, mano. Baita time também, gigante do futebol brasileiro. Tenho muita vontade de conhecer o estádio Manuel Barradas. Aliás, recentemente eu fiz vídeo aqui no canal sobre a reforma do Barradão. Se você ainda não assistiu, assista aí. 19, mas inicialmente Baita o clube time. praticava competições de cricket, com o futebol só surgindo anos depois. Deixa eu até falar uma curiosidade que eu esqueci de falar naquele vídeo. Eu comecei oficialmente a acompanhar futebol em 1994, quando eu assisti a minha primeira Copa do Mundo, a Copa do Tetra, lá do Romário e Bebeto, né? A partir dali eu comecei a entender mesmo o futebol e acompanhar de vez, né? Porém, a primeira memória que eu tenho de futebol foi um jogo que eu torci muito pro Vitória da Bahia. Minha primeira memória de futebol, que foi a final do Campeonato Brasileiro de 1993, era Palmeiras e Vitória. E foi a primeira vez assim que eu parei na minha vida assim para assistir um jogo de futebol. Eu tinha 11 anos de idade, né? E torci muito pro Vitória, né? Até se eu não me engano, o goleiro do Vitória era o Dida, né? Se tiver algum torcedor do Vitória assistindo aí para comentar e eu ver se a minha memória tá boa ainda, né? Mas foi a minha primeira memória, assim, de futebol, foi assistir a um jogo do Vitória, né? Óbvio, né, que eu já tinha camisa do Brasil de Pelotas, desde que eu nasci, sempre tive, né? Sempre falei que torcia, né? Sempre torci, né? Mas que eu comecei a acompanhar futebol mesmo foi em 94, e minha primeira memória, assim, de ter visto um jogo de futebol foi um jogo do Vitória. E aí comecei a torcer para o Atlético em 1995, e no colégio Pedro Macedo, que eu estudava aqui em Curitiba, né? Porque eram as mesmas cores do Brasil de Pelotas, e porque tinha um túnel que passava embaixo daquele túnel, assim, e a galera ia gritando no túnel assim, Caldeirão, Caldeirão, dava um eco assim, tremendo. Aí os caras me levaram no jogo do Atlético, eu me apaixonei de vez. Então, com muita felicidade, né? Eu que tenho dupla cidadania, pelotense e paranaense, sou rubro-negro aqui e lá. Mas fica aí o meu salve, o Vitória da Bahia, aí
memória afetiva da primeira partida que eu assisti, que eu lembro de ter assistido assim na minha vida. Existem muitos charás do Vitória pelo mundo, e destacando os mais conhecidos, podemos citar os Vitórias de Guimarães e Setúbal de Portugal, o Vitória Pilsen da República Tcheca, que direto joga competições da UEFA, o Clube Deportivo Pilsen. Vitória, que joga a primeira divisão de Honduras, o Vitória United de Camarões, e o Clube Deportivo Vitória Pilsen é cerveja, né? da Espanha, que joga divisões de acesso do país. Obviamente, o mais E tem uns times da Europa que o símbolo parece mais rótulo de cerveja mesmo. Né? antigo é o Vitória da Bahia, enquanto que o mais jovem é o Vitória United de Camarões, fundado em 2002. Tá aí, original da Bahia mesmo. O Internacional de Porto Alegre foi fundado em 1909 e dentre os clubes com nome Inter pelo mundo, não é o mais velho. E, por exemplo, se considerarmos a Internazionale de Milão, o clube surgiu um ano antes, em 1908. Na primeira divisão da Colômbia está presente o Internacional Palmira. Lionel Messi e Suárez vestem a camisa do Internacional de Miami, que tem David Beckham como proprietário. Na Espanha existem dois charás, o Internacional de Madrid e o Internacional Huesca. Na Alemanha existe o Inter em Leipzig. Tudo Em El paia. Salvador existe o Internacional Sivar, que tem o escudo bem parecido com o do Inter Miami. E na Albânia existe o Internacional Tirana. O mais jovem é o Inter Miami de Lionel Messi, fundado em 2018, enquanto que o mais velho É tudo pai esse time aí, né? Acho que o mais legalzinho deles aí é o nosso vice aí da Copa do Brasil 2019, né? é o Inter de Porto Alegre. É esse mesmo. O Corinthians brasileiro é o maior Corinthians que existe no mundo, sendo É. Não é mais difícil pro Corinthians ser o maior Corinthians do mundo, né? Mas eu tenho que falar um negócio aqui. Ó, deu 15% aí, o aviso da bateria do celular aí, ó. O símbolo do Corinthians é lindo, mano. É lindo, né, esse símbolo aí. Eu já fiz um vídeo aqui isso, com o que eu falei, o meu top 5 aí dos símbolos da Série A desse ano, né? O símbolo do Corinthians é muito bonito, mano. bicampeão mundial, dono da segunda maior torcida do país, etc e etc. Porém, o clube não é o mais velho existente, já que essa honraria pertence ao Corinthians Casuals da Inglaterra, que foi fundado em 1882, ainda no século XIX. Com esse Corinthians inglês servindo de inspiração para o surgimento do Paulista, quando esteve em excursão pelo Brasil no início do Certo. século XX. Também existe um Corinthians em Malta, que disputa divisões de acesso do país de Gales, e o College Corinthians, situado na Irlanda, que é o mais jovem dentre esses, pois foi fundado em 1971. Eu só conheci o da Inglaterra mesmo, aqueles outros ali nunca ouvi falar. A Sociedade Esportiva Palmeiras foi fundada em 1914, mas inicialmente o clube tinha como nome o de Palestra Itália, com a mudança para Palmeiras acontecendo durante o período da Segunda Guerra Mundial. O Palmeiras serviu de inspiração para a criação de outros clubes espalhados mundo afora, inclusive com alguns copiando seu escudo na cara dura. Em Cabo Verde, na África, existe o Desportivo Palmeiras, que não copiou o escudo do Verdão, e sim do Sporting de Portugal. Na Bolívia, jogando divisões Não, mas para aí. Esse de Cabo Verde é Palmeira, não é Palmeiras. Então ele não é inspiração, não é inspirado no Palmeiras aqui no Brasil. Ali é Palmeira, né? Ali como o nome da árvore, quem sabe é o nome do bairro lá, ou da cidade, né? E como o nome da cidade aqui que eu moro, né? Palmeira, no estado do Paraná. Não tem nada a ver com o time Palmeiras de São Paulo. de acesso existe o Ferrocarril Palmeiras. No Peru, também jogando divisões longe da primeira, existe o Juventude Palmeiras. E em Gana existe o Palmeiras Family, que tempos atrás recebeu de presente Aí vocês podem ver que os outros ali, sim, são cópias aí do Palmeiras da brasileiro. Né? diretoria palmeirense camisas e material esportivo como forma de ajuda. Legal, baita O atitude. Juventude é um clube antigo, pois foi fundado em 1913, já tendo mais de 100 anos de idade. Na primeira divisão do Uruguai existe o Juventude Las Piedras, e o clube não disputava a elite desde 2019. Na Argentina existe o Juventude Unida, e ainda nas Américas existe o Juventude Escazocênia da Costa Rica. Na Europa existe o Juventude Torremolinos na Espanha, o Juventude Larrense em Portugal e o Juventude Évora também em Portugal. Em Cabo Verde, na África, existe o Futebol Clube Juventude. O Juventude do Cabo Brasil Verde, é o mais velho, já caminhando para os 112 anos de idade, enquanto que o mais jovem é o Juventude Costa-Riquenho, fundado em 2000. Grande Cabo Clubes com nome Verde. Esporte existem em todo canto do mundo, e o maior e mais famoso é o Sport Recife do Brasil, fundado em 1905. Os demais esportes espalhados pelo mundo são o Sport Boy e Sport Huancayo, ambos do Peru, que em 2025 vão jogar a primeira divisão, o Sport Elmond da Holanda, que joga divisões de acesso, o Sport Coton de Camarões, que joga a elite, o Sport de Mona de Israel, o Casa Esportes de Senegal, o Vosca Sport de Macedônia do Norte, o Sport Suporte dos Emirados Árabes, e tem também o Sport Colômbia do Paraguai. Esse esporte paraguaio, que joga divisões de acesso, inclusive merece um destaque, porque ele recentemente foi comprado pelos irmãos Romero, já que foi nesse clube que eles deram os primeiros passos no futebol. Olha, O Flamengo é o clube mais velho do Brasil, pois foi fundado em 1895, mas o departamento de futebol só foi surgir anos depois. Existem 3 clubes que usam o nome Flamengo, um situado em Botsuana, na África, o Flamengo de Sucre, na Bolívia, que copiou o escudo dando uma simples modificada, e o Flamengo de Latacunga, do Equador. nossa. O Bragantino desde 2019 faz parte Até que a pouco, viu? Achei que ia ter mais Flamengos. É óbvio que, lembrando, nós estamos falando de times de fora, né?
Porque se é no Brasil, que tem de Flamengo por aí, mano? Da rede de clubes da multinacional Red Bull. E como é padrão, os clubes da empresa precisam modificar o seu escudo e adotar o Red Bull antes ou depois do nome original. Além do Red Bull Bragantino, os principais clubes da empresa são o Red Bull Salzburg da Áustria, o Red Bull Leipzig da Alemanha, o New York Red Bulls dos Estados Unidos e o Red Bull Omiya Ardija do Japão. O Náutico foi fundado em 1901 e dentre o trio de ferro de Recife, ali sobre o Red Bull não vou comentar muito porque eu já comentei em outro vídeo aqui é no o clube canal. mais velho. Existem alguns náuticos espalhados por aí, mas fora do Brasil só encontrei na Argentina, onde 4 diferentes náuticos se destacam. Todos disputam divisões regionalizadas e de acesso no país. O símbolo do Náutico de Pernambuco é bonito também, né? Cara, é muito bonito esse símbolo, muito original, né, cara? Muito bonito mesmo. Eles, o Náutico Hakoari, o Náutico Elquilá, o Náutico Rumpial e o Náutico Fitzsimon. O Fortaleza foi fundado em 1908 e o Lion serviu de inspiração a apenas clubes sul-americanos. Existe um Fortaleza na Colômbia e, fundado em 2008, disputa atualmente a primeira divisão do país. O Clube Desportivo Fortaleza da Bolívia joga divisões regionalizadas do país e até hoje sonha em se aproximar da elite. O Real Fortaleza do Equador é mais um que está longe da primeira divisão e que vive em busca de se aproximar de algum dia jogar a elite. O Atlético Fortaleza da Bolívia segue o mesmo roteiro do xará de seu país, pois sonha em algum dia jogar a primeira divisão. Aí os símbolos todos feios, né? Inclusive o do Fortaleza. O Paraná Clube foi fundado em 1989 através da fusão de... Mano, olha só isso aqui, né? Olha o tanto de time. Enquanto eu vou falando, eu vou tentando arrumar minha luz aqui que apagou. Tá com mau contato esse troço aqui. Olha o tanto de time que se fundiu pra fundar o Paraná Clube, né? E eu sou atleticano, mas eu falo, mano, esse símbolo do Paraná Clube é muito bonito, cara. É muito original, né? Tem o formato de um pinhão, né? Que é típico aqui do nosso estado. Tem a gralha azul, tem o pinheiro ali. É muito bonito o símbolo do Paraná Clube. E outros dois clubes, e há muito tempo sem disputar a primeira divisão, o clube possui 3 xarás na Argentina, sendo eles o Atlético Paraná, o Paraná Futebol Clube e o Belgrano Paraná. Todos esses clubes disputam divisões inferiores na Argentina. Deve ser por causa do Rio, né? Fundado em 1921 com o nome Palestra Itália, o Cruzeiro, assim como o Palmeiras, também foi obrigado a mudar seu nome devido à Segunda Guerra Mundial. Não exatamente com a nomenclatura Cruzeiro, mas existem 2 clubes na América Latina que usam o nome, o Cruzeiro Candelária de El Salvador e o Cruzeiro del Norte da Argentina. O Botafogo é o atual campeão brasileiro e da América, e espalhados pelo mundo existem 3 clubes que utilizam o nome do Glorioso. Em Portugal existe o Botafogo Cabanas, que disputa divisões regionais do país. Em Camarões existe o Botafogo Douala, que joga divisões de acesso no país africano. E também no continente africano existe o Botafogo de São Felipe, em Cabo Verde, que, olhando bem, copiou na cara dura o escudo do Botafogo de Ribeirão Preto. É verdade, hein? Olha só. O nome Vasco da Gama é de origem portuguesa, e existem vários times chamados Vasco da Gama em Portugal. Porém, só destaquei um, que é o Vasco da Gama Atlético Clube, que joga divisões regionais no país. Na Índia existe o Vasco Esportes Clube, situado no estado de Goa. E na África do Sul existe o Clube de Regatas Vasco da Gama, que além de copiar o nome do original carioca, também copiou o escudo. Recentemente, o Vasco sul-africano disputou a Copa Nacional do país e sofreu uma sonora goleada de 7-0 do TS Galaxy da primeira divisão. Que é isso? O Guarani mais famoso da América do Sul é o do Brasil. Pelo menos eu acho isso, mas há quem diga que o Guarani mais famoso é o do Paraguai. Isso porque o clube costumeiramente disputa a Copa Libertadores. E é um enorme carrasco do Corinthians, pois em 2 ocasiões eliminou o time brasileiro na competição. Eu ia dizer isso, né? Pra mim o Guarani mais famoso é o do Paraguai, né? Porque o Guarani brasileiro teve o seu momento lá nos anos 70, né? Campeão brasileiro, né? Aliás, né? Deve ser difícil isso pro torcedor da Ponte Preta, hein, mano? Ponte Preta aí que só tem como título na história aí uma segunda divisão, né, do Campeonato Paulista, bem recente, né? Ter o seu rival ali como campeão brasileiro e sabendo que é um negócio impossível aí da Ponte Preta alcançar, né? Mas pra mim o Guarani do Paraguai é mais famoso, né? Ele frequenta Libertadores e Sul-Americana direto aí, né? Na Argentina existe um time chamado Guarani Antônio Franco, que disputa divisões inferiores no país. E também existe o Esporte Clube Guarani, na Venezuela. Muito bem. Pessoal, lembro de outros clubes que ficaram faltando nesse vídeo, então comenta aí embaixo. Eu vou indo nessa e até o próximo tema. Até o próximo, tamo junto! Tava aqui forçando a minha memória, mas eu não lembro de nenhum outro time que não tenha aparecido aí no vídeo inspirado em time brasileiro. E vocês, se lembram de algum? Se você se lembra, deixa aí nos comentários para eu saber. E também não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de deixar o like para nós, mocidade. É isso aí, tamo junto e até a próxima.